Olá pessoal, meu nome é Carlos Martins, eu sou Employment Specialist aqui em Ontário, no Canadá. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse é um vídeo apenas comentando alguns posts que eu tenho visto ultimamente nos grupos de Facebook, pessoas perguntando, pessoas ainda na fase de planejamento ou quase vindo aqui para o Canadá, perguntando, preocupadas em relação à situação econômica do país e coisas do tipo, vale a pena ainda para o Canadá, vale a pena mudar a nossa vida e ir para esse país, etc. E aí o que eu percebi também é que são tópicos bem participativos, gente falando de, enfim, das experiências que elas têm, etc. Gente dizendo que para os Estados Unidos que é melhor e coisa do tipo, enfim. E aí eu, obviamente, aqui e ali estava dando uma resposta e tal, mas eu acho que é uma coisa que acaba que não impacta e eu decidi fazer um vídeo com um comentário, e veja bem, isso daqui é uma opinião minha, baseado na minha experiência, em observações e também em algumas leituras. E, obviamente, para demonstrar o meu ponto de vista, eu consegui um artigo aqui na The Canadian Encyclopedia na internet. Você pode acessar aí o mesmo conteúdo e dar uma olhada com mais detalhes para a gente poder comentar em relação à crise e como isso impacta o seu emprego aqui no Canadá. Bom, primeiramente, uma coisa que você tem que ter muito claro na sua cabeça é que leva você a mudar para o Canadá. Uma das coisas que eu pergunto a muita gente é: você está vindo aqui para o Canadá, você quer vir aqui para o Canadá, beleza, mas se você tivesse um emprego bom no Brasil, você viria para cá ou você ficaria no Brasil? E aí algumas pessoas dizem que ficariam no Brasil. E aí eu digo logo para elas: então você não está vindo para o Canadá pelas razões certas. Você está vindo para o Canadá porque de repente não está conseguindo algo no Brasil e acha que vindo para cá vai conseguir um emprego e tudo vai ficar beleza e tudo vai se resolver. Quando eu vim para cá, eu vim e eu estava com um emprego muito bom no Brasil, não tinha o que reclamar, e mesmo assim defini vir para cá. Por quê? Porque eu estava procurando qualidade de vida, que é uma coisa que, independente do emprego que eu esteja no Brasil, o Brasil não vai me proporcionar. E aqui no Canadá, com crise ou sem crise, eu sei que, obviamente que durante uma crise as coisas não são a mesma coisa, mas eu sei que eu vou ter segurança, eu sei que eu vou ter a qualidade de vida. Obviamente, eu não sei que todo esse padrão canadense ele decline de uma forma exponencial, né? Que é uma coisa que eu espero que não vá acontecer. Essa crise que está, né, que o pessoal está falando, etc. Existem algumas coisas realmente que estão impactando hoje a economia canadense. Não só canadense, é no mundo inteiro, tá? Mas vamos falar do Canadá, mas se você for nos Estados Unidos, as reclamações são bem semelhantes. Existe hoje um custo de vida muito alto aqui no Canadá. O custo de vida do Canadá já era alto e está muito mais alto, porque você paga muito imposto aqui no Canadá para poder bancar todos os programas sociais, etc., para você ter escola gratuita, saúde gratuita, etc. O custo desse orçamento, obviamente, é alto e se paga isso com imposto. E hoje não só tem imposto, mas também tem a questão da inflação que está fazendo não só as pessoas terem um orçamento mais apertado, mas também fazendo com que empresas estejam contratando menos. Porém, como eu falei, essa questão de empresa contratar menos não é um fenômeno canadense, isso está acontecendo no mundo todo. Se você for olhar no Canadá, se você for olhar nos Estados Unidos, você vai ver que várias empresas que até alguns meses atrás eram as meninas dos olhos estão fazendo mass layoffs, né? Ou seja, estão fazendo demissão em massa. Como é o caso do Google, Amazon, Microsoft. Recentemente, essa semana, eu vi o Spotify, que é na Europa, né, baseado na Europa, que também demitiu uma pancada de gente. Então isso está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Mas aí, obviamente, o pessoal pensa que aquela realidade que eles vivem tá pior do que a do vizinho. A grama do vizinho é mais verde do que a sua. Não tem aquela coisa? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho em relação à crise canadense e a importância de, primeiro, saber muito bem a razão pela qual você está vindo para cá, porque ela tem que ter as razões, na minha opinião, as razões corretas, e a questão de emprego, eu acho que não é uma razão muito boa, mas uma coisa é essa, e saber, obviamente, quais são os desafios para você vir para cá preparado, porque você ainda pode vir para cá, mesmo que esteja rolando uma crise, mas você vai ter que estar muito mais preparado para poder ser bem sucedido aqui no Canadá. Então, eu queria compartilhar com vocês um artigo que eu
achei aqui, que eu achei interessante para poder explicar como é que essas crises funcionam e que essa não é a primeira crise do Canadá e que se o Canadá foi bom algum tempo atrás, guess what, né? Já tiveram outras crises antes dessa época que você diz que que era tão bom no Canadá antigamente. Existiram outras crises também. Então vamos lá falar aqui dessas crises e como essa crise pode impactar, ou essas crises impactam a sua empregabilidade. Vamos dar uma olhada aqui nesse artigo. Bom, esse artigo aqui é como eu falei, The Canadian Encyclopedia, e é um artigo bem interessante falando sobre recessões, ou a recessão no Canadá. E a gente vai perceber que a recessão no Canadá, ela não está acontecendo pela primeira vez. Não pense que o Canadá sempre foi maravilhoso, nunca teve uma crise, e agora que você está definindo vir para cá, existe uma crise e você não vai conseguir emprego e tal. A coisa não é assim, tá? Então vamos mostrar aqui uma tabelinha que é todas as recessões já registradas aqui no Canadá desde 1929, que foi quando houve aquela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? E isso afetou, obviamente, o mundo inteiro, mas especialmente o Canadá e os Estados Unidos sofreram bastante. E você vai ver aqui, que existiram várias crises no Canadá, essa não é a primeira, nem vai ser a última, e que, obviamente, esses ciclos tiveram, essas crises tiveram ciclos. Tá? Então, por exemplo, abril de 29 começou e acabou em 33, isso é uma longa crise, né? 37 acabou em 38, 47 em 48, 51 acabou em 51, 52 em 54. E uma coisa que você pode ver aqui é que nesse período aqui a gente é afetado, não a gente, né, mas o pessoal da época foi afetado provavelmente por conta da questão da Segunda Guerra Mundial. Aqui em 29, a quebra de 29, e aí você tem outros ciclos aqui, como é o caso dos anos 60, 70, aqui provavelmente alguma coisa ligada à Guerra do Vietnã, não sei, enfim. E, obviamente, mais nos anos recentes, em 81, 90, 2008, e essa crise de 2008 eu lembro muito bem dela, porque o meu irmão veio para cá, para o Canadá, mais ou menos nessa época, e foi quando tiveram aquela crise da automobilística e tal, dos bancos, né, a quebradeira nos Estados Unidos, e que afetou muitos países do mundo, incluindo o Canadá. Isso daqui foi uma época bem punk rock aqui no Canadá, para aquelas pessoas que não estão lembradas disso, né, para aquelas pessoas que estão falando que já foi bom e agora não é. Tá? Então, enfim. E essa de fevereiro aqui de 2020 até abril é a crise da Covid. E, obviamente, o que eles estão definindo aqui, né, nesse artigo são crises baseadas em números. Então, quando a economia ela começa a melhorar, então quer dizer que ela saiu da crise econômica. Isso não quer dizer que a sua vida como indivíduo ela melhorou no geral, vamos dizer assim. Tá? Isso aí são dados macroeconômicos. Isso aqui é só para você primeiro ter uma ideia em relação que essas crises elas vêm e vão. Existem ciclos. Esse é o sistema que nós definimos para viver, que é o capitalismo. E isso vai acontecer. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira e nem vai ser a última. A outra questão também que a gente tem que ter em mente é que quando você tem uma crise, aqui tem mais outro exemplo, né, desde 81 até o ano de 2017, apontando aqui algumas crises no mercado canadense, né, na economia canadense, quando o GDP, né, o PIB do país ficou negativo. Uma outra coisa também para se ter em mente em relação é que, obviamente, que essas crises econômicas elas vão afetar a capacidade de operação dos negócios, das empresas. Né? Então, obviamente, que cada empresa ela vai agir de forma diferente. Algumas empresas, durante crises, elas vão investir mais, porque ela tem cash e elas vão querer tirar a concorrência de vista, né? E tem outras que vão cortar custos, demitir gente, segurar a parte de contratação, segurar expansões e por aí vai, e obviamente isso vai afetar a sua empregabilidade. Aqui tem um outro gráfico, né, que é justamente falando sobre essa questão dos ciclos de um negócio. Ou seja, aqueles negócios que eles estão preparados para crise, ou seja, que eles sabem que existem crises, a gente sabe que vão ter momentos de alta, momentos de baixa, momentos de alta, momentos de baixa, e no final das contas, o que a gente quer ver, né, o que o negócio quer ver, um business quer ver, é a expansão ao longo do tempo.
Mas nós como empregados, né, ou nós como pessoas que estão procurando emprego, a gente tem que saber que, obviamente, quando os negócios estão indo bem, a probabilidade de você ser contratado, ou a probabilidade de você ter uma mão de obra, a busca de mão de obra muito maior, é evidente, né? E em crises, isso daí vai causar uma contração, e o número de contratações não é que ela vai cessar, mas ela vai diminuir. Então, isso daí é uma coisa que você tem que ter em mente caso você queira vir aqui no Canadá. Você primeiro tem que vir com as razões certas, porque as crises, meu caro, se não tivesse uma crise agora, quando você está decidindo vir para cá, pode ter certeza que vai ter uma crise daqui a 5 anos, ou 10 anos, ou 2 anos, a gente não sabe. As crises, elas vão acontecer. O que tem que ser definido no final é se você está aqui pelos motivos certos, porque muita gente aqui, a primeira crise que aparece, o pessoal já quer picar a mula e ir para outro canto, porque lá a grama do vizinho é melhor. Até que na grama do vizinho estoura uma crise e aí eles começam a reclamar também. Para aqueles que estão aqui com os motivos certos, a gente enfrenta crises, a gente se adapta às crises até passar e a gente conseguir se recolocar no mercado ou passar pelo aquele aperto e começar a viver a vida normalmente. É assim que todos esperam. Isso aí, pessoal, esse é um vídeo sobre uma opinião enfim, para dar uma resposta para um monte de comentário que tem nos grupos de Facebook, de gente fazendo alarde, de gente dizendo estou indo embora para os Estados Unidos, estou indo embora para a Flórida e não sei o quê. Até que amanhã, lá nos Estados Unidos, como não teve já há não muito tempo atrás, lá em 2008 e 2009, que muita gente perdeu o emprego, assim, foi um negócio feio mesmo. Enfim, até chegar a crise e o pessoal começar a reclamar e querer ir para outro canto. E a coisa não funciona dessa forma. Minha sugestão para você, venha para cá com os motivos certos. E se você está acompanhando bem as coisas como estão acontecendo, venha mais preparado para enfrentar as dificuldades. Quando você está com o mercado bom, as dificuldades são menores, mas elas existem ainda. E quando você está numa crise, as dificuldades vão ser bem maiores. E aí você tem que preparar o seu orçamento, as suas expectativas para alinhar com a realidade daquele momento. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é assinante aqui do canal, segue o canal, dá um like, deixa o seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau.